Olá pessoal, para mais uma aulinha de concentração, né? Pessoal do segundo ano. Então vamos lá. Antes de entrar na questão de concentração molar ou molaridade ou concentração em número de mols, que são a mesma coisa, nós vamos apenas relembrar um pouquinho das definições sobre solução, sobre concentração, tá bom? Então, ó, quando nós falamos em concentração, ela está presente no nosso dia a dia aí. Então, em quase tudo, nós temos a questão de concentração. E quem aí nunca levou um susto, né? Nunca passou mal e alguém disse: Eita, pega uma água com açúcar para fulano, né? Para acalmar o bichinho, né? Então, essa água com açúcar, não sei se muitos sabem, mas ela não tem nenhum efeito calmante. A única coisa que vai ter ali é uma concentração, né? Onde a água com açúcar vai representar uma solução para nós, né? Isso, ou seja, água dissolvido, ou desculpa, açúcar dissolvido em água. Então, ó, o que nós podemos ter como calmante aí, né, entre aspas, é a questão do muito ou pouco doce, que é a questão da nossa água, né? Quimicamente falando, o que no caso, o que pode variar da concentração do açúcar, ou seja, a açúcar vai estar um pouco doce, ou melhor, a água vai estar um pouco doce ou não. Aí isso daí tem a ver com a questão da concentração, tá bom? Então, ó, quem aí nunca pegou a questão de um suco, um refrigerante e foi olhar a questão do rótulo, né? Então, ó, lá nós podemos encontrar muito bem a questão de concentração envolvida lá. Naquele rótulo você vai ter uma noção muito grande sobre o que é concentração, ou seja, tantos minerais para determinado volume, né? Então, você vai ter vários. Aí depende do que você vai pegar. Se é um leite, se é um suco, se é um refrigerante. Aí podendo variar essas concentrações com que você pegar aí, tá bom? Então, ó, lembrando que a concentração nada mais é do que a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Aí isso vai lembrar o quê? Vai lembrar a questão de concentração comum que nós estudamos e também da questão da densidade. Eu acho que vocês lembram, né? Questão de densidade e concentração comum. É bem simples a questão a noção mesmo sobre é, soluções. Que lembre só, quase todas as reações químicas acontecem com um reagente dissolvido em algum líquido, tá bom? É, Você pode encontrar isso na questão de remédios, bebidas, né? Como eu fui falado, também algumas comidas você pode ver a questão. Tanto é que os nutricionistas trabalham muito com esse negócio de concentração. É, quem aí já passou por um nutricionista já viu que ele sempre tem as medidinhas certas, né? De cada coisa que você deve comer para ter uma boa alimentação. Então, ó, daí a importância de entender um pouquinho a questão da concentração, né? Não somente para quem está de dieta, mas também para saber se tal coisa faz mal para mim e eu posso comer tanto, então esse total aqui é o total, é a concentração perfeita para o meu dia. E assim levar uma vida bem melhor, tá bom? Lembrando que nós vamos ter duas coisinhas, né? Importantes aí para nós, que é a questão do solvente e a questão do soluto. Lembre-se que quando eu falo em solvente, solvente é sempre a massa 2 e soluto é sempre a massa 1, tá bom? Quando vocês verem um M sem nada, esse M é solução. Pronto. Então, solução, tá bom? Então, é, solvente é o que será dissolvido, né? Ou
Desculpa, solvente é aquilo que vai dissolver quem? O nosso soluto, tá bom? Então vamos embora. Quando nós falamos em laboratório, no laboratório é sempre importante conhecer as questões de determinadas concentrações de soluto e dissolvente que será utilizada, né? Tendo isso, nós podemos ter uma relação matemática que podemos utilizar. Quando nós falamos das principais concentrações que são usadas em laboratório, nós temos a questão de densidade, concentração comum, título em massa, concentração molar, fração molar e concentração molar. Concentração molar não é tanto assim, né? Mas eu coloquei aí porque é um dos nossos temas das nossas aulas. Então, ó, daqui nós já vimos a questão de densidade, nós já vimos a questão de concentração comum, nós já vimos a questão de massa, título em massa. Hoje o nosso foco será sobre a concentração molar, tá bom? Então nessa aula, nesse vídeo, nós vamos trabalhar sobre concentração molar. Então, ó, quando nós falamos em concentração molar, né, ou molaridade, que é a quantidade de soluto em mol, né, dissolvido num volume de solução em litros, é, nós temos, nós já temos a noção aí que nós vamos precisar da questão do número de mols para poder resolver as nossas questões. E quando nós falamos em questão de números de mols, número de mol é a quantidade em grama de um sistema, né, que contém tantas unidades elementares quanto existente em átomos de carbono em 12 gramas. Meio complicadinho, mas só precisa ter essa noção. As fórmulas, elas são bem básicas, tá joia? Para podermos calcular. Então, ó, quando falamos em constante de Avogadro, ela é um valor para 1 mol. Então, quando eu tenho 1 mol, ela corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Guarda esse valor aí, tá joia? Que nós podemos usar para alguma questão futura. Então, ó, outras unidades de medidas de concentração são usadas, porém a mais importante é a molaridade. Por isso que nós temos que ter um bocadinho de cuidado aí para quando nós formos resolver algumas questões. Então, ó, aqui nós temos a questão de molaridade. Tá vendo esse M aqui, ó? Esse M, ele geralmente ele é escrito com a perninha puxada. Nem tanto assim, né? Mas ele é escrito com a perninha puxada. Por quê? Porque esse M desse jeito aqui, ó, ele pode ser confundido com a massa molar, tá? Aí nós não queremos isso. Aqui teve que ficar desse jeito porque nós não temos essa letrinha aqui para colocar aqui. Mas lembrando que geralmente a maioria dos químicos usam essa concentração molar aqui, ó, com esse M com a perninha puxada. Que ele é igual a quem? Ao número de mols 1, ou seja, apareceu um aqui é soluto. Então, números de mols 1 sobre o volume, tá bom? Então, na qual N1 é a quantidade de matéria do soluto em mol e V é o volume da solução em litros. Quando nós falamos em concentração, né, aí nós lembramos o seguinte, ó, números de mols, ele é igual a massa qualquer, a massa do soluto, sobre a massa molar do soluto. Então, para achar o número de mols, eu faço isso. Se eu pegar essa fórmula aqui, ó, e jogar naquela que nós mostramos anteriormente, deixa eu voltar aqui, ó. E se eu jogar nessa fórmula aqui, ó, no lugar desse N1, eu jogar essa fórmula nele, eu passo que minha fórmula passa a ficar dessa forma aqui. Onde eu tenho o quê? Molaridade. Lembrando que essa molaridade aqui, ó, é aquele eminho com a perninha puxada que eu falei pra vocês. Tá bom? Ixi, agora ficou feio. Deixa eu... Pronto. Agora volta pra cá. Ele é aquele M com a perninha puxada. Tá bom? Ficou bem melhorzinho agora. Então, esse M aqui, ó, é esse daqui.
tá bom? Então, ó, essa concentração molar aqui, ó, ele é igual a massa 1 dividido pela massa molar 1 vezes o volume. Então, ó, massa do soluto em grama, massa molar ela é dada em gramas por mol e o volume dado em litros. Vamos lá para uns exemplos? Então, ó, quando nós falamos em concentração, né, a questão já começa assim, ó. Qual a concentração molar? Essa concentração molar aqui, ó, nada mais é do que o nosso M com a perninha puxada. De uma solução com volume de 250 ml e com 26,8 gramas de cloreto de cálcio. Então, ó, ele quer saber qual é a concentração, né? Concentração molar. Ele nos deu o volume, só que esse volume aqui, ó, está em litros, ou em ml, deveria estar em litros. Lembrando que para transformar 250, né, ml em litros, eu vou dividir ele por 1000, não é isso? Então, isso aqui vai dar 0,25, tá bom? Então, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, que eu não tenho aqui, ó, eu não tenho números de mols, eu tenho a massa. Então eu preciso achar o número de mols. Isso pode ser uma das primeiras coisas que você pode fazer, né? Ó, eu não tenho a massa molar. Então a massa molar eu acho através da fórmula. Então como é que eu acho ele? Esses dados aqui, ó. Deixa eu só. Pronto. Esses dados aqui, ó, ele já vem na questão. Então não precisa se preocupar não em ter uma tabela periódica, outra coisa não, porque ele já vai aparecer nas questões, tá bom? Então, ó, como aqui eu tenho, ó, cálcio é 40,1 e cloro é 35,5, o que é que eu vou fazer, ó? Na minha fórmula eu só tenho um cálcio, então vai ficar 1 vezes 40,1 mais cloro tem um 2, ó. Então 2 vezes o valor do cloro, que é 35,5. Quando eu resolver primeiro essa multiplicação aqui, ó, e depois somar com 41, eu vou ter 111,1. Isso será a nossa massa 1, ó, tá bom? Esse M1 aqui maiúsculo. Boa? Então, esse M1 eu coloquei aqui, ó. Para achar o número de mols, o que é que eu faço? Eu pego a massa que veio dado na questão, veio dado em grama, e vou dividir ela pelo que eu achei. Tá bom? Eu vou dividir. Então, pegando 26,8 dividido por 111,1, eu passo a ter o quê? 0,241. Esse é o nosso número de mols, tá bom? Jogando na fórmula, né? Aplicando ele na fórmula, eu tenho molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume, igual. Aí quando eu pegar, ó, quem é o número de mols? 0,241, tá aqui, ó. Dividido pelo volume, que eu transformei, ó, 0,25. Aqui tá 0,250, mas lembre-se que isso é a mesma coisa, tá bom? Só escrito de forma diferente. Quando eu dividir aqui, ó, eu tenho que a minha concentração molar é de 0,964. Pronto, respondida a questão. Outro exemplo para finalizarmos a nossa aula, nós temos o seguinte, aqui. Uma solução de alvejante é preparada dissolvendo-se 521,5 gramas de hipoclorito de sódio em água suficiente para 10 litros de solução. Então nós temos o que? Isso daqui é a nossa massa 1. Isso daqui é o meu volume, não é isso? Agora, o que ele quer saber de nós? Ele quer saber o seguinte, ó, a concentração em mol por litro da solução obtida é. Então, ele está querendo saber quem é a concentração.
E concentração em mol por litro é aquele M com a perninha puxada, tá bom? Aí diz, ó, aqui embaixo ele dá massa molar, ele já nos deu a massa molar, não preciso calcular ela porque já está aqui na questão, tá bom? Então, ó, daqui eu vou para onde? Vou para a fórmula. Eu sei, ó, que massa molar ele é igual a massa 1 usando a outra fórmula. Massa 1 sobre massa molar 1 vezes o volume. Gerando, na outra questão, eu poderia usar essa fórmula aqui? Poderia. Poderia ter usado essa questão aqui. Essa fórmula aqui, tá bom? Quando eu jogar os valores ali, ó, eu passo a ter concentração molar igual a massa 1. Quem é a massa 1? 521,5. Dividido pela massa molar 1, tá aqui, ó, 74,5, vezes o volume. O volume é de 10 litros. Quando eu multiplicar aqui, depois dividir por 521,5, eu tenho um total de 0,07 ou 0,70, tá bom? Então, a minha alternativa correta é a letra C. Tá bom, pessoal? Então, terminando nossa aula por hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu vou olhar e tiro todas as suas dúvidas, tá bom? Então, até a próxima aula e fui!